Olá, nos encontramos de novo nesse segundo momento, que é o momento do culto divino, do culto de adoração. Espero que você já não esteja cansado de mim, né? Já aguentou aí uns 40 minutos de uma lição com um tema realmente maravilhoso, tocante, e agora nós vamos aproveitar e temos o privilégio de adorarmos, louvarmos o nosso Deus nesse segundo momento também. Eu tenho certeza que você vai apreciar a mensagem de hoje. O tema de hoje é um sermão preparado pelo pastor Rafael Candelori, que é o nosso líder da ABC na área de fidelidade cristã, de mordomia. Um sermão, uma mensagem muito boa. Eu li e falou ao meu coração também, e eu espero que fale ao seu, ok? Você sabe que esse ano é o ano que nós estamos vivendo o projeto Virtudes, que é o projeto da ABC. Esse projeto ele fala de 8 virtudes que todos nós devemos desenvolver em nós para melhor servirmos ao nosso Deus e ao nosso próximo também. Então, durante todo esse ano, acompanhando as ações da igreja, tanto as gerais, que todas as igrejas devem participar, e as locais, que cada uma decide o que fazer. As gerais são aquelas que nós já conhecemos, os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum, que terminamos agora em fevereiro, muito boa por sinal. Estivemos ali com o pessoal do Jardim Nova Esperança, e foi muito bom. Eu fui muito abençoado por esses 10 dias. Eu espero que você tenha sido também. A segunda ação do ano está chegando, é o final desse mês, finalzinho da última semana, agora de março, e a primeira semana de abril nós teremos a Semana Santa. Depois, em maio, teremos a terceira ação geral, Impacto Esperança. Depois, em julho, os Calebs, né? O Caleb a gente espera que possa funcionar mais tempo do que apenas o mês de julho, mas a força maior é ali nesse período. Depois do Caleb nós teremos ali o período, né, da primavera, com a semana de decisões, a semana de colheita e o batismo da primavera, consequentemente o batismo da primavera, abrangendo ali os meses de setembro e outubro. Então, se você está estudando a Bíblia com alguém, já prepare, né, a pessoa para que ela possa se decidir e batizar na primavera. Se ela terminar o estudo antes, se quiser batizar antes, não há problema, né? E a última ação do ano, logo depois da semana de colheita, ali já em novembro, é o programa do Reencontro. Programa muito importante da igreja também, você pode ajudar muito. O que é o programa do Reencontro? É nós buscarmos aqueles irmãos que um dia estiveram entre nós, frequentaram a nossa igreja, foram membros da igreja, foram membros da Escola Sabatina, e por alguma razão, ou por culpa nossa, ou por uma infelicidade, ou alguma outra razão qualquer, eles se afastaram da igreja e hoje não frequentam mais. Então esse programa Reencontro é feito por isso. Então essas são as 6 ações gerais que acontecem em todas as igrejas aqui da divisão sul-americana, e as outras ações são locais, cada igreja decide. Para acompanhar essas ações, então a ABC elaborou o projeto Virtudes, falando dessas 8 virtudes que todos nós devemos desenvolver, como eu disse, para servirmos melhor a Deus e ao nosso próximo. A primeira virtude nós já apresentamos no primeiro sábado de fevereiro, foi a mensagem de Ana, né? E a virtude foi a perseverança na oração. Nada acontece na igreja com sucesso se não for em termos de oração. Então a oração é fundamental, é o respirar da alma, é o respirar, o viver da igreja, né? Agora, nesse primeiro mês, nesse primeiro sábado de março, né? Hoje, dia 6 de março, nós estamos entrando na segunda fase do projeto e vamos apresentar a segunda virtude, que é a virtude da liderança, né? Liderando um movimento. Na primeira virtude, perseverança na oração, nós estudamos sobre Ana. Nessa segunda virtude, nós vamos estudar sobre Débora,
né? E é um tema importante. Então, todas as virtudes nesse ano, elas serão apresentadas a partir de uma grande personagem bíblica, uma grande mulher da Bíblia, né? E hoje, providencialmente, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Eu não gosto muito desse dia, porque para mim todo dia é o Dia da Mulher, né? A mulher, ela tem uma importância diária. A importância da mulher não se resume, não se limita a um dia só. Mas para você mulher, para você mãe, para você filha, para você esposa, namorada, tia, enfim, um feliz Dia Internacional da Mulher. Que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre você, porque com certeza você é uma bênção para todos nós. Nós homens somos extremamente abençoados por termos vocês em nossa vida. É que Deus recompense tudo que vocês fazem por nós, toda a alegria que vocês nos trazem. Muito bem, como eu disse, nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre Débora. Aí eu quero ler com você, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, né? Eu quero ler com você o capítulo 4 do livro de Juízes. Então pega a sua Bíblia, vá buscar a sua Bíblia, né? Ou abra a sua Bíblia aí no smartphone, ou no tablet, né? Ou mesmo no computador, né? Ou pega a Bíblia de papel, nem eu aqui, né? A Bíblia, livro maravilhoso que Deus nos deu, a palavra de Deus, e abra em Juízes. A mensagem que o pastor Rafael preparou para nós, ela está baseada no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Juízes. Nós vamos ler apenas o capítulo 4, né, para nós refletirmos um pouquinho aqui. E depois, durante o dia, eu até convido você, né, a ler os 2 capítulos com bastante calma, né, com cuidado, com atenção, com oração, para que Deus possa falar ao seu coração. Ele quer, e Ele pode falar de uma maneira assim muito exclusiva para você, se você permitir, tá bom? Então vamos orar? Vamos ler o capítulo 4, então vamos orar. Aí, se você já pegou a sua Bíblia, maravilha. Se você não pegou ainda, vá buscar. Aí, enquanto a gente ora aqui, você vai ouvindo a oração, né? O Espírito vai estar de oração, mas vá buscando a Bíblia, não há problema, mesmo estando com os olhos abertos, né? Na Bíblia, geralmente nos tempos bíblicos, as pessoas oravam de olhos abertos, né? É que nós aqui ocidentais distraímos com facilidade, né? Qualquer coisinha a gente distrai eles, não, eles têm uma capacidade de um pouquinho mais de concentrar e orar com atenção, né? Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pensou? Você orar, fazer uma oração dessa ao pé do monte, olhando aí a majestade, a grandeza do monte, sua pequenez, e pensando em Deus vindo em seu socorro, ao seu encontro, maravilhoso, né? Vamos orar? Feche os olhos. Deus amado, Pai querido, nós vamos ler agora o livro de Juízes, capítulo 4, e queremos que a mensagem desse capítulo toque profundamente o nosso coração. Que o Espírito Santo possa usar essa mensagem para influenciar a minha vida e a vida de todos aqueles que me ouvem nesta manhã e ouvem os demais pregadores que estão apresentando esta mesma mensagem ou uma outra mensagem que o Senhor lhes concedeu diante do teu povo. Que o Espírito Santo possa tocar a todos para que sejamos alimentados da tua palavra e possamos viver dela, porque o pão que nós comemos, ele nos sustenta apenas por um dia, mas o pão da tua palavra, ele pode nos sustentar para toda a eternidade. Então abençoa-nos, por favor, pedimos em Jesus, amém. Amém? Vamos lá, Juízes capítulo 4, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, que foi o último juiz. Entregou-os então o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor.
Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapitote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então disse Baraque: Débora, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu então: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendeste, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Ragoim, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, sem escapar sequer um. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém a te perguntar a alguém aqui, responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente até ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou a terra, e, estando ele em profundo sono, muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel
prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Olha que mensagem tremenda, né? Nessa mensagem nós encontramos uma mulher, mais uma mulher extraordinária. Débora foi muito mais do que uma heroína. Débora foi muito mais do que uma profetisa. Débora foi muito mais do que uma juíza. Débora foi uma líder exemplar em tempos difíceis. Olha só. Ser um bom líder em tempos de paz e prosperidade já é muito difícil. Você há de concordar comigo. Não é fácil ser líder. Agora, ser líder em tempos de guerra, de crise, olha, é uma situação tremenda. Não é fácil. E a situação do povo de Israel era uma situação desesperadora. Algo precisava ser feito, e rápido. Alguém precisava tomar a frente e liderar o povo de volta à proteção do Senhor, que eles haviam abandonado. O que Israel estava sofrendo era consequência do afastamento que tiveram do Senhor. E agora alguém precisava conduzi-los de volta para que o Senhor os abrigasse. Geralmente essa tarefa de conduzir o povo ao Senhor, na Bíblia, quando nós lemos, geralmente essa tarefa era realizada por homens. Pode ver, né? A maioria dos líderes, dos grandes líderes do povo, eram homens. Porém, nós sabemos, né, que a libertação de fato, seja ela qual for, ela ocorre exclusivamente pelo poder de Deus. O que o agente humano desempenha, a parte que o agente humano desempenha, é pequena, é mínima. Portanto, não importa se é homem ou mulher. O que importa é se este homem ou se esta mulher teme ao Senhor e deseja de todo o coração cumprir a sua vontade. Né? Então, embora a Bíblia tenha muito mais homens liderando, libertando o povo, na realidade eles eram apenas um instrumento, eles faziam o mínimo, quem fazia tudo era o Senhor, como nós vimos, né? O Senhor lutou, o Senhor venceu, o Senhor derrotou. Né? Veja, como eu disse, né? O povo falhara, o povo de Israel havia falhado. Falhado em quê? Em cumprir a missão de ser um muro para a onda do mal que ameaçava inundar o mundo. Essa era a missão de Israel. A presença de Israel em Canaã devia deter a expansão do mal. Devia limitar a expansão para que o mal não se espalhasse. Porém, infelizmente, o povo de Israel colocou Deus de lado e se preocuparam apenas com a prosperidade material, com a diversão, com o entretenimento, né? Com a alegria, com festa, com comida e bebida. E porque colocaram Deus de lado, eles voltaram à condição do passado. Tornaram-se novamente escravos. Deus os havia livrado de 430 anos de escravidão do Egito. E os havia colocado numa terra que emana leite e mel. Numa terra onde eles poderiam se desenvolver espiritualmente sem medida. Mas eles retrocederam. Começaram a se preocupar só com o que é terreno, só com o que é material. Queridos, será que isto não acontece conosco também?
Onde está a nossa preocupação? Será que nós temos consciência de que a nossa missão hoje é a mesma missão do povo de Israel? Deter a expansão do mal. Deus nos colocou onde estamos para que a nossa presença seja um inibidor para a propagação do mal. O mal deve vir até onde nós estamos e aqui parar, daqui não passar, daqui não se ampliar, daqui ser repreendido e voltar atrás. Mas Israel falhou na missão. E agora precisavam de um líder que voltasse a conduzi-los em direção do Senhor. E existe um paralelo, existe uma lição para nós aqui, da missão de Israel, literal, para nós que somos o Israel espiritual. Eles tinham um movimento missionário a fazer. As nações deveriam conhecer Deus através do testemunho da vida deles. E hoje o mundo precisa conhecer a Deus também através do nosso testemunho. O mundo continua precisando de um movimento missionário. Mas veja, eu quero falar sobre 3 características do movimento missionário que o pastor Rafael aqui preparou. Primeira característica: um movimento missionário surge do clamor. Olha aqui, vamos ler de novo Juízes capítulo 4, verso 3. Diz assim, olha, Juízes 4, 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Não é essa a nossa condição hoje. Nós não somos oprimidos pelo mal de todo lado. É o mal moral, é o mal físico, é o mal emocional. Olha, é o mal da saúde. Olha a pandemia, tudo está contaminado. É contaminação espiritual, é contaminação moral, é contaminação orgânica, é tudo. O povo estava sofrendo. E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. Veja, eles não oraram, eles clamaram. Havia um grande problema para Israel. E qual era esse problema? Israel estava sujeito a uma nação que deveria ter sujeitado. Pois quando Deus deu a terra para o povo de Israel, ele mandou desarraigar todas as nações, subjugar a todas as nações. Mas eles foram se acomodando e pararam. E as nações que deveriam ser subjugadas, destruídas, elas foram se fortalecendo. E agora, uma nação que deveria estar subjugada, estava subjugando a eles. Eles haviam perdido a referência da liderança de Josué, de Moisés e dos outros juízes. O momento que eles estavam vivendo deveria ser um momento de grande prosperidade e paz. Mas a relutância deles em obedecer à ordem do Senhor e limpar Canaã para que se tornasse um povo excelente, fez com que eles, ao contrário, se tornassem um povo atrasado, despreparado e desesperado. E eu volto a dizer, é a mesma coisa conosco. Parece que nós nos acomodamos. Laodiceia diz isso. Nós nos
acomodamos com aquilo que a igreja já alcançou e não fazemos esforços maiores para apresentar a Deus e levar Deus a todos os corações. Veja, amigos, o povo se tornou atrasado e despreparado. Se tornaram angustiados, até que eles caíram em si. Uma hora acordaram, uma hora nós temos que acordar também. Uma hora eles acordaram e perceberam que eles haviam perdido todos os bens que eles haviam recebido do Senhor, toda a herança. Eles plantavam e os outros colhiam. Eles faziam o vinho e outros bebiam. Eles criavam os seus animais, mas as outras nações os tomavam. Eles haviam perdido todos os bens, e isso não era o pior. O pior é que eles agora estavam perdendo a identificação com o Senhor. Uma nação que foi chamada para se identificar com Deus, para representar a Deus, para ser um exemplo de Deus, eles estavam perdendo, né, esta identificação. E foi então que eles resolveram clamar. Eles clamaram. E na Bíblia, queridos, o clamor tem uma relação muito clara com a vitória. Nas Escrituras há uma clara relação entre clamor e vitória. E para nós é a mesma coisa. Olha o que diz a nossa profetisa no livro Conselhos para a Igreja, na página 328. Olha que mensagem. Você já conhece. Eu acredito que você já ouviu esse texto. Diz assim, olha: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ao som da fervorosa oração, todo, não é uma parte, é todo o exército de Satanás treme. Por quê? Porque ele sabe que se o Senhor se levantar pelo clamor do seu povo para defender os seus filhos, como ele se levantou nos dias de Débora e Baraque contra o rei Jabim e seus exércitos, eles serão destruídos. Satanás e seus anjos sabem disso. Por isso que quando a igreja começa a clamar, eles tremem. Mas nós temos clamado pouco, muito pouco. Reflita um pouquinho. Eu já comentei aqui. Daqui a 3 semanas, nós vamos iniciar a Semana Santa. O evangelismo da Semana Santa. A Semana Santa é a mais importante semana evangelística do ano, porque ela é a primeira do ano. É ela que abre o ano evangelístico. E veja, a Semana Santa, de novo, deverá acontecer em tempos de pandemia, de contaminação. Que desafio tremendo. Se já era difícil mobilizar a igreja quando tudo estava bem, quando os hospitais estavam vazios, quando tínhamos liberdade para ir e vir, já era difícil mobilizar a igreja. Imagina agora. E nós temos que clamar desesperadamente ao Senhor da Seara. Queridos, não é momento de orar, não é. É momento de clamar. São tempos de clamor. Clamor é mais do que orar. Orar é simplesmente voltar a mente para Deus. O clamor é todo o corpo.
É a mente, é o coração, é a alma, é o ser. É quando você busca ao Senhor de todo o coração. É quando você percebe que não tem outra alternativa. Nós vivemos tempos de clamor. Orar não é suficiente. Temos que orar ao Senhor da Seara, para que Ele se levante, para que Ele enfrente a pandemia, para que Ele enfrente as hostes do mal, para que Ele enfrente os inimigos e nos dê a vitória na pregação, a vitória na evangelização, para que Cristo volte. Não é possível que não estejamos cansados desse mundo. Não é possível que estejamos tão acomodados que nem sequer desejamos que Ele volte. Tudo bem, vamos ficar dentro de casa, trancado, como o povo ficava enfornado em buracos, em túmulos. Queridos, um movimento missionário surge do clamor. E a igreja precisa reaprender a clamar. O povo de Israel clamou e Deus ouviu. Se nós clamarmos, Ele ouvirá também. Segundo ponto, um movimento missionário levanta líderes improváveis. Olha, um movimento missionário levanta líderes improváveis. Ué, como é que Deus foi achar líderes numa nação que estava totalmente dominada pelo inimigo? É realmente impressionante que Débora tinha a visão de Deus na sua liderança. Ela conseguia, através da sua liderança, saber o que Deus queria. Ela possuía, ela havia adquirido a visão de Deus e por isso ela liderava para Ele e por Ele. Ela mandou chamar a Baraque e delegou a ele a missão de confrontar um poderoso inimigo com um pequeno exército. Olha a visão desta mulher. Ela podia pensar assim, bom, alguns podem dizer, o que uma mulher entende uma batalha? Baraque podia ter pensado isso, né? A Débora está mandando eu enfrentar o rei Jabim com um exército pequeno. Olha aqui o que diz o texto bíblico, ó. Juízes capítulo 4, versos 8 e 9. Olha o que diz assim. Diz assim, olha. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua a honra da investida que empreenderes. Pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Olha só. Quando a gente lê esse texto, a gente pode ter uma interpretação um pouquinho errada da atitude de Baraque. Veja, Baraque, ele não apenas respeitava a liderança de Débora, mas ele a via como uma extraordinária líder espiritual. Ele percebia que Débora era diferente. Por quê? Por que será que Baraque fazia questão que Débora o acompanhasse à batalha? Que tipo de proteção uma mulher poderia oferecer ao seu pequeno exército? Ela ia pegar uma espada, ela ia pegar uma lança, ela ia pegar uma funda, ela tinha destreza para aquela. O que uma mulher poderia representar para um exército? Com certeza, Baraque via em Débora alguma coisa que talvez nós não consigamos ver com clareza. Mas ele via não uma liderança militar, não uma liderança política. Ele via em Débora uma liderança espiritual.
Ele percebia que Débora era alguém que tinha comunhão com o Senhor. O Senhor estava com ela. E, consequentemente, se ela fosse junto, Deus a acompanharia também. A importância de Débora para Baraque não se dava por causa das suas habilidades militares. Eu nem acredito que ela tivesse alguma habilidade militar. Mas sim por causa da sua confiança irrestrita em Deus. Ela disse para Baraque, Baraque, o Senhor mandou você ir, reunir 10 mil homens e ir contra o exército de Cícera, do rei Jabim, que ele vai te dar o inimigo nas mãos. Veja, Baraque fez isso. E olha que interessante, né? Se você parar para lembrar do texto, o rei Jabim, só de carros, ele tinha 900 carros de ferro. Naquele tempo, o carro de ferro era como um tanque. Um carro de ferro dava conta de centenas de homens. Eram carroças onde o pessoal ia em cima jogando lança e flecha, e as rodas tinham lâminas. E quando ia rodando, ia passando, ia cortando perna, ia mutilando os inimigos. Baraque tinha 10 mil homens, e o exército inimigo só de carro tinha quase 1000, fora os soldados, que eram um exército muito, muito maior. Mas Baraque não estava preocupado com isso. Veja, para Deus é melhor ter um grupo de pessoas fracas que se entregam a Ele por completo do que um exército altamente treinado que confia nas suas próprias habilidades e nos seus recursos. Eu vou repetir. Para Deus é muito melhor ter um grupo pequeno de pessoas fracas, mas que confiam nele de maneira completa e irrestrita, do que ter um numeroso exército de homens que se julgam autossuficientes, que confiam nas suas habilidades e nos recursos que possuem nas suas armas. Débora era uma líder improvável, uma mulher numa batalha. Baraque também era um líder improvável, um homem que acreditava que 10 mil era suficiente para enfrentar todo o exército inimigo, mais os 900 carros de ferro que ele tinha. Você sairia com 10 mil soldados para enfrentar um exército com 10 tanques? Não? Você acha que eu sairia? Depende. Se Deus mandasse, sairia. Se Deus mandasse, não. Se eu tivesse certeza que Deus ia comigo, ia, porque os 900 ou mais tanques iam desaparecer. Agora, se Deus não fosse, ainda que os 900 tanques estivessem comigo, eu não ia vencer. É melhor ser um fraco que confia em Deus do que um louco que confia em si mesmo. Um outro libertador improvável, levantado pelo clamor do povo ao Senhor, foi Jael, uma outra mulher. Quando Débora falou, pela mão de uma mulher, né, o povo vai receber a glória. Talvez Baraque tenha pensado que ela estava falando dela mesma, mas não era. Era de outra mulher, Jael. E o que tem de interessante nisso? Jael sequer era uma mulher que pertencia ao povo de Deus. Ela era esposa de Heber, queneu. O povo queneu era um povo nômade. Eles não tinham residência fixa, eles viviam andando em Canaã. Então eles conviviam com as nações de Canaã. Mas não eram propriamente canaanitas, eram nômades, né? Mas eles tinham um bom relacionamento. Porém, quando Israel chegou, eles acabaram conhecendo Israel e acabaram
também conhecendo o Deus de Israel. A Bíblia diz que eles provavelmente eram meio parentes da família do sogro de Moisés, Jetro. Tá? E então eles tinham um conhecimento e adquiriram o conhecimento do Deus de Israel. Veja, essa mulher, Jael, que não era uma hebreia, era uma cananita, fez a obra que os hebreus não fizeram. Uma líder improvável. Ela ajudou a libertar o povo para que o povo pudesse voltar ao Senhor. Olha que interessante, uma mulher que não era do povo de Deus libertou o povo para o povo de Deus voltar a adorar. Será que hoje Deus terá que chamar pessoas que não fazem parte do nosso povo para eles nos conduzirem de volta ao Senhor? Jesus disse que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Já pensou? Se você não pregar para o seu vizinho, talvez o seu vizinho tenha que pregar para você. Se você não pregar para o seu colega de trabalho, talvez ele tenha que evangelizar você. E olha, Deus levanta líderes improváveis. Eu acredito que a igreja está começando a clamar. Está começando a aprender a clamar. O mundo está começando a nos oprimir. Daqui para frente vai piorar muito. Daqui a pouco o nosso conforto, a nossa comodidade vai desaparecer. E só vai nos restar o clamor. E tomara que clamemos, porque quando nós clamamos, o Senhor se levanta e nos dá a vitória. Terceiro e último ponto, né? Um movimento missionário salva primeiro os missionários. Olha que interessante. Um movimento missionário salva primeiro os próprios missionários. O Cântico de Débora e Baraque é uma linda poesia que revela de maneira justa e direta onde estavam as prioridades das tribos de Israel. Se você faz uma leitura cuidadosa, se você faz um estudo, você percebe que algumas tribos de Israel se envolviam totalmente, não só com Débora e Baraque, mas os outros juízes também. Algumas tribos se envolviam completamente na missão. Outras tribos se envolviam parcialmente. E algumas tribos não se envolviam. Não se envolviam, ficavam acomodadas, paradas. Isso acontece conosco também. Alguns irmãos se envolvem completamente na missão, corpo, alma e espírito, 7 dias por semana. Alguns se comprometem parcialmente, meia semana, um dia de culto, um estudo aqui, um estudo ali. Mas há uma boa parte do nosso povo que não se envolve, não é missionário e precisa ser salvo. Débora provou ter capacidade para mobilizar o povo, e ela mobilizou. Débora era uma líder que inspirava as pessoas a segui-la, e nós devemos ser assim também, porque todos nós somos líderes, né? 1 São Pedro 2,9 diz que nós somos uma nação escolhida, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, né? Então nós somos líderes. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu, né?
Então as pessoas, elas têm que se sentir estimuladas a seguirem a nossa liderança. Débora era esse tipo de líder. Ela inspirava as pessoas a seguirem. Ela incentivou um povo desacreditado e temeroso a crer nas promessas do Senhor e entrar na batalha para vencer. Ela conseguiu isso. Um povo estava clamando, angustiado, com medo, escondido, 20 anos sofrendo uma violência. Ela conseguiu motivar uma parte do povo, aqueles que queriam se envolver. Ela conseguiu motivar esse povo a acreditar nas promessas. 20 anos de sofrimento. Falou, acreditar na promessa e entrar na batalha e entrar assim, vamos entrar e vamos vencer. Olha que coisa. Baraque também se mostrou um líder excelente. Um líder livre de vaidade. Um líder livre do desejo de poder. A única coisa que Baraque queria era libertar o povo. Ele almejava libertar o povo, mas não o poder. Ele não queria a vaidade da função. Não há como dizer que Baraque não era valente, porque, como eu disse, ele aceitou ir com 10 mil homens apenas contra um exército tremendo, poderoso, que possuía 900 carros de ferro. Ele acreditou, então ele era valente, ele era um valente, porque outros não iriam. Ele falava, olha o tamanho do exército. E não é apenas um exército grande, maior do que o nosso, é um exército equipado. Eles têm 900 carros de ferro, consequentemente eles têm escudos, eles têm lanças, eles têm flechas, nós temos espadas, nós temos paus, nós temos enxada, ferramentas agrícolas. Baraque, ele era um homem valente. E quando ele pediu para Débora, ele falou assim, Débora, Deus me chamou, eu estou aqui para cumprir. Mas você já era juíza. Veja, o capítulo começa dizendo que Débora já julgava o povo. Ela era a líder do povo. Então Baraque disse, olha, você é um excelente líder, você é uma excelente juíza. Eu não preciso ser juiz. Eu estou aqui. Eu vou para a batalha. Eu vou para frente. Mas você vai comigo, porque você é a juíza. Eu vou ficar sob o teu comando. Olha a humildade desse líder. Muitos de nós queremos a posição, muitos de nós queremos o status. Nós queremos o glamour, né, da posição, mas não queremos o ônus. Aquele pensamento diz assim, muitos anseiam pelo Cristo da cruz, mas não almejam a cruz de Cristo. Queridos, Baraque era um general de linha de frente, não era aquele general de retaguarda como a gente tem hoje em dia, né? Como a gente vê nos documentários de guerra e nos filmes. O general que fica escondido lá atrás, mandando os soldados morrerem lá na frente. Não. Baraque era um general que ia lá para frente, mas deixava a liderança para quem Deus tinha nomeado. Uma igreja precisa de líderes assim, líderes sem vaidade, líderes comprometidos com a batalha, lá na frente da batalha, lá onde é perigoso, lá onde tem que olhar nos olhos com o inimigo. Como Ellen White diz, entrar em luta corporal com o inimigo pelas almas. Outro líder improvável que foi salvo, né, Jael, uma mulher simples, desconhecida da Bíblia e de todos nós. A Bíblia fala muito pouco dela. Os comentários bíblicos, dicionários, quase nada dela. Ela é completamente desconhecida do mundo teológico e de todos nós. Mas ela era totalmente conhecida de Deus, a ponto de Deus poder profetizar por meio de Débora de que a vitória, né, final se daria pela mão de uma mulher, que era Jael. Deus conhecia, falou, eu sei que eu posso contar com ela. Ela não é
cristã, ela não é do povo, mas ela tem coração em mim. Eu habito naquele coração. Eu sei que eu posso contar com ela. E eu conto, ela vai ter um papel importante na libertação do povo. Ela vai ser a libertadora do povo. Já pensou? Não é um Deus maravilhoso? A gente pode ficar enciumado, né? De repente, se Deus usar um espírita, de repente, se Deus usar um católico, se de repente Deus usar um testemunho de Jeová, ou um adventista da reforma, para ter uma participação importante na libertação. Queridos, Jael ajudou o povo de Deus a voltar a ser referência. Esse era o ideal de Deus. Que o povo de Israel fosse uma referência para as outras nações e tivesse a reverência dessas nações. E hoje somos nós. Deus espera que nós sejamos uma referência para o mundo e que o mundo tenha uma reverência para conosco. Como eu disse, a nossa presença deve evitar que o mal se propague. Eu já mencionei, eu já contei algumas igrejas, para a honra e glória de Deus. É a presença de Deus em nós que dá a vitória, não somos nós, a parte humana é mínima. Mas eu já tive muitos amigos que não falavam palavrão porque eu estava presente. E já houve pessoas, eu já contei, né, a história de um sócio do meu pai, mais velho do que meu pai, alcoólatra, que quando saía para trabalhar comigo, quando ele saía para trabalhar com meu pai e com os outros empregados, ele bebia no almoço. Mas quando ele saía para trabalhar e eu ia junto, ele não bebia. E meu pai um dia perguntou por quê. Ele falou que teu filho é diferente. Teu filho é um menino de respeito. E por quê? Porque eu temia Deus. Porque Deus colocou o temor. Era perfeito? Não, cheio de defeitos. Um lixo que Deus ama e faz maravilhas através, né? Mas de alguma forma ele via Deus se manifestar aqui, nesse lixo. E a presença de Deus se manifestando aqui inibia-o de beber. Olha só, referência. Você deve ser referência e deve ter a reverência dos demais, né? Concluindo, queridos, nós aprendemos algumas lições importantes aqui da liderança de Débora. Lições importantes que nós devemos desenvolver na nossa liderança também. Primeira lição: tudo começa colocando o povo para orar, para clamar. Coloque a sua casa para clamar. Conclame a sua família para clamar pela Semana Santa. Você tem parentes que não são adventistas. E eles só se converterão se o Senhor se levantar e for para frente da batalha. Então coloque a sua casa para clamar, não para orar, para clamar, e clame com eles. Segundo, quando nossa liderança, quando nós exercermos a nossa liderança, os outros irão reconhecer. Às vezes nós ficamos preocupados, eu não posso fazer isso porque o povo lá do meu trabalho, meu patrão, meus colegas de faculdade não vão aceitar. Se você manifestar a sua liderança no Senhor, se você tiver uma liderança espiritual, as pessoas irão reconhecer e vão respeitar e possivelmente irão até seguir. Então acredite nisso. A liderança espiritual é um dom de Deus, vem do alto. Nos é oferecida, nos é outorgada, nos é atribuída. Terceiro, as pessoas que nós julgamos improváveis são essas exatamente
os instrumentos que Deus irá usar para grandes realizações. Portanto, não menospreze ninguém, nenhum irmão da igreja, por mais simples que ele seja. Aquele irmão que você não afina muito, não menospreze. Aquela pessoa que não é da igreja, ou até zomba de você, ou até te persegue, não menospreze. Muitas vezes as pessoas que nós julgamos improváveis são as pessoas que Deus irá usar tremendamente para realizar grande libertação. Então seja um líder e tenha espaço para que todos possam desabrochar, que a sua liderança dê confiança para que todos aqueles que estiverem perto de você possam também exercer a própria liderança. Quarta e última lição: nós somos salvos no exercício da missão que Deus nos delegou. É uma missão de fé. A nossa missão é uma missão de fé. Lutar contra um poderoso inimigo e não um inimigo humano. Nossa luta não é contra carne e sangue, a Bíblia diz. Nossa luta é contra os principados e potestades do mal. Nossa missão de fé é lutar contra um poderoso inimigo. Talvez com um pequeno exército de 10.000 pessoas. Ou talvez com um pequeno exército de 300 pessoas, como Gideão. Ou talvez apenas com um Deus. Mas se for com um Deus só, é suficiente. Você não acha? Um com Deus é maioria. Então, nós somos convertidos no exercício da missão. Nós somos evangelizados quando evangelizamos os outros. E devemos seguir em frente. O pastor Rafael terminou com uma ilustração de uma família de um país que estava em guerra e eles tiveram que fugir do conflito. Pai, mãe, uma menina de 10 anos, um bebê e o vovô que acompanhou. A jornada era longa, era um país onde tinha frio, muito frio, gelo, neve, e a jornada era árdua por regiões difíceis. E o que acontecia? A família foi revezando, né? O pai uma hora carregava o bebê, uma hora a mamãe carregava o bebê, uma hora a filha carregava o bebê. Em determinado momento do caminho, o vovô sentou, parou, disse: chega, não dá mais, me deixem aqui, é melhor eu morrer pela mão dos inimigos do que seguir em frente, eu não aguento mais, eu vou ficar. E ninguém conseguia convencer o velhinho a seguir em frente, nem o pai, nem a mãe, ninguém. E quando o velhinho estava ali sentado e reclamando, a menina de 10 anos, então, que vinha mais atrás e vinha carregando o bebê, ela chegou perto do vovô, pôs o bebê no colo do vovô e disse assim: vovô, agora é a tua vez de carregar o bebê, porque eu estou cansada. E aquele homem, quando viu o bebê, estava sendo carregado pela menina de 10 anos, se sentiu profundamente envergonhado. Levantou e disse: vamos em frente. Eu acho que nós precisamos nos envergonhar também. Estamos fazendo pouco ou quase nada pelo Senhor. É hora da gente tomar vergonha e seguir em frente. Há pessoas com muito menos condições do que nós que estão fazendo grandes coisas. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. A Semana Santa está chegando. A Semana Santa está chegando. Com pandemia ou sem pandemia, ela está chegando. E há pessoas que, se não forem alcançadas nesta Semana Santa, talvez nunca mais seja.
E eu quero suplicar para você. Eu quero apelar para você fazer duas coisas. Primeiro, clamar. Clamar em oração ao Senhor. Essa é a primeira. E segundo, se levantar como um líder e liderar a sua casa, ou seus amigos, ou uma pessoa que seja, liderar uma pessoa, para que ela volte a se colocar debaixo da proteção do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, para que ela também, assim como você e eu, se torne uma referência para o mundo e tenha do mundo uma reverência. Vamos cumprir a nossa missão, que é deter o avanço do mal no coração do nosso próximo e no nosso coração. Que Deus te abençoe. Que você seja uma líder como Débora, um líder como Baraque, um líder como Jael, um líder do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se você liderar pelo Senhor, Ele se levantará e Ele te dará a vitória, a você, a sua casa e a todos aqueles que te seguirem. Tenha um feliz sábado, que Deus te abençoe. Até domingo, quando nos encontraremos de novo em mais um tema. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai que está no céu, louvamos o Teu nome, pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente e nos ajude a desenvolvermos essa virtude da liderança, a virtude da liderança cristã, para que possamos, ó Pai, liderar um movimento que iniba o progresso do mal, a expansão do mal na vida e no coração das pessoas. Por favor, usa-nos, faze de nós pessoas como Débora, como Baraque, como Jael, corajosas e confiantes, que o poder a ti pertence e que o Senhor é um Deus que tudo pode. Lembra-te, por favor, papai querido, do pastor Merig e da sua esposa querida, e levanta-os. Lembra-te, por favor, também da irmã Margarida e da irmã Maria Helena e todos os nossos irmãos doentes. Abençoa a Semana Santa, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Por favor, nós imploramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um feliz sábado. Até domingo, se Deus permitir.